Olá pessoal, meu nome é Paulo Araújo, eu sou arqueólogo, arquiteto e eu gravei esse vídeo em formato de aulas. São 3 aulas sobre a arqueologia e a história aqui de Conceição dos Ouros. O primeiro vídeo apresenta a arqueologia e os primeiros achados arqueológicos aqui em Ouros. O segundo vídeo, as escavações arqueológicas, né, as pesquisas que foram feitas em Ouros, e os sítios arqueológicos encontrados e os materiais que apareceram a partir desses sítios. A terceira aula, o terceiro vídeo, o processo histórico de chegada do homem branco na região, as fazendas de escravos do século XIX e uma cronologia baseada nos séculos, desde a época do descobrimento, construindo uma visão histórica da região a partir da arqueologia. No terceiro vídeo, nós apresentamos a arqueologia e sua relação com o espaço urbano e tratamos da ocupação pelo homem branco. Existe arqueologia histórica e arqueologia pré-histórica. A arqueologia histórica, ela usa também documentos escritos. A arqueologia pré-histórica, que seria das vivências antes do descobrimento, ela se baseia principalmente em documentos materiais, ou seja, em artefatos. Os desenhos históricos que nós mostramos nesse vídeo, ao interpretá-los, a gente deve sempre levar em conta a subjetividade ou a formação cultural daquele que fez o desenho. Quem escreve a história também sempre apresenta um ponto de vista a respeito da história, a partir da sua própria formação. Esse vídeo termina com um resumo cronológico da história da nossa região a partir de uma visão arqueológica. Nós vamos olhar agora alguns mapas, que já é o estudo. Isso aqui é muito útil para as escolas, né? A gente tem feito muitas aulas e apresentado para se compreender como é que foi a ocupação, a chegada. Então a gente tem aqui o litoral, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba. Você tem a primeira serra, que é a Serra do Mar. Depois você tem o Vale do Paraíba, né, a cidade de Taubaté, todas as cidades de São Paulo, até o Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Né? Taubaté, por exemplo, o nome vem de Tabaeté. Era uma taba, era um local indígena também. E aqui, quando a gente vem vindo de São Paulo para cá, lá por Campos do Jordão, a gente vê aquela serra enorme, aquele alto, né? Aquilo é chamada, na época colonial, Sertão de Cataguases, né? Era um lugar desconhecido, onde se dizia que viviam índios ferozes, né? Depois isso aqui vai sendo ocupado, né? Aqui nós temos como referência a Pedra do Baú, né? A Serra da Mantiqueira. Aí Paraisópolis tem a montanha O Machadão, e aqui Conceição dos Ouros tem a montanha que a gente chama de Serra Grande ou Monte Belo. E aí seguindo de Conceição dos Ouros na direção de Pouso Alegre, né, até a Serra de Puyuna, que é aquela serra que a gente sobe, que vai dar lá na cidade de Poços de Caldas, né? Então esse mapa, ele coloca essa primeira questão. É importante a gente perceber isso aí, porque a chegada do homem branco, ela acabou ocasionando, no início, apresamento de índios, né? Eles vinham para apresar os índios, para usar como escravos, para trabalhar nos engenhos, foram criados em São Vicente. São Vicente, por exemplo, tem o engenho dos Erasmos, que são ruínas de um engenho de açúcar, né? De cana lá. E esses índios eram apresados e levados, e isso aí foi desencadeando, com a chegada do homem branco, vários deslocamentos de grupos indígenas, né? E esses deslocamentos, eles acabam aparecendo em pesquisas de arqueologia.
aqui, já é o mapa do IBGE, como aquele esquema que eu mostrei no início, aqui é o mapa real, né? Você tem, ele está invertido, né? O antigo aldeamento, onde é a Conceição dos Ouros, né? As fazendas, né? A fazenda aqui indo para Pouso Alegre, né? A fazenda Monjolinha, a fazenda Cachoeira, e a fazenda do Carmo, a Chapada, né? E aqui para baixo você tem ainda a Fazenda das Dores. Aí tem todo um estudo, né, que a gente fez, que eu fiz a minha tese de mestrado, sobre a chegada do fundador, como se diz, o Major Félix da Mota Paz, aqui na região, né, construindo um oratório, que foi o Oratório das Dores, e a partir daí, ele e seus descendentes, a Fazenda da Chapada, a Fazenda do Carmo, né? Aqui já é uma representação também do sítio onde é a cidade de Conceição dos Ouros, que seria aqui, ó, a igreja, a praça, né, o sítio, as duas cachoeiras, o rio Sapucaí-Mirim, e a localização de achados arqueológicos. Esses mapas são, aqui já é o resumo dos mapas, eles são importantes dentro da questão educacional, né? Educação sobre o patrimônio, né, histórico. E aí entramos aqui agora na questão das fazendas, né? Então, a primeira fazenda, o casarão que nós temos notícia aqui, é o casarão da Fazenda das Dores, quando chegou o Major Félix da Mota Paz, né, na Fazenda das Dores, teve uma primeira casa onde ele vivia, e depois foi construída essa casa, um casarão de taipa. Hoje ele está em ruínas, né? Eu estive alguns anos atrás lá, junto com o seu Tuta. O seu Tuta é aquele do frango aqui da cidade, né? Que já é falecido também, né? E eu fiz uma entrevista com ele, muito interessante. Ele conta que ele morou mais de 20 anos nesse casarão. Então ele conta como é que era, como é que funcionava. E nesse casarão tinha um oratório, né? Ele conta que, até eu tenho uma foto, eu vou mostrar para vocês a imagem desse oratório. Era o Oratório das Dores, né? E nesse porão ele conta também de famílias escravas que viviam já remanescentes, já nas primeiras décadas do século XX, né? Ainda tinham grupos de escravos, era uma família que vivia no porão desse casarão. Só que essa Fazenda das Dores hoje ela pertence ao Paulo Marx, lá do Hotel Marx Plaza, lá de Pouso Alegre, né? Está em ruínas, as ruínas são muito interessantes, vale a pena a gente visitar. Olha, isso tudo são Fazenda das Dores, né? Esse é o oratório. O oratório era super importante porque ele era um símbolo para a região. Então vinha o padre de longe, montado numa mula, para poder, nesse oratório, fazer batizado, fazer casamento. Então juntava, quando vinha um padre era um acontecimento, porque aí registrava. Os livros onde tem informações históricas, onde tem mais informações históricas, são os livros vinculados com a Igreja Católica, né? Ela teve em ruínas durante uma época, depois ameaçou de cair, ficaram com medo, passaram o trator, acabaram de demolir a casa. Isso aqui é um rapaz lá de Cachoeira de Minas que me cedeu essa foto também das Dores. A partir da Fazenda das Dores, então, Mota Paz, Major Félix da Mota Paz, com os seus descendentes, foram constituindo outras fazendas. Aqui a Fazenda Monjolinho, aqui a Fazenda Cachoeira, lembra do mapa lá inicial, já no Rio Sapucaí, para baixo da cidade, né? Aqui a Fazenda do Carmo, né? A gente tem visitado com os alunos das escolas. Aqui a Fazenda da Chapada, né? É interessante que nós tivemos há pouco tempo com os estudantes nessa Fazenda da Chapada, e eu tinha a ideia de que essa Fazenda da Chapada seria não seria tão antiga quanto a Fazenda do Carmo, né? Porque antigamente os vidros dos casarões, né, das janelas, eram para fora. Então lembremos que não existiam fábricas de vidro no Brasil,
né? Na época do Império era proibido, não tinha fábricas. Então todos os vidros vinham da Europa. E os barões, as pessoas ricas naquela época, os donos de terra, eles importavam os vidros. Então era uma demonstração de riqueza e de poder os vidros para fora. Essa é a casa da Dona Irene, né, do José Tito, que foi demolida também drasticamente, passaram o trator de madrugada, uma judiação na praça da cidade, mas eu fiz nos anos 70 um trabalho sobre ele, um trabalho extenso, a gente pode combinar um dia para passar esse trabalho. É uma entrevista com a velhinha que morava lá, com a Dona Irene, que era descendente, tem a planta da casa, tem os usos da casa na época colonial, as salas, como é que usava o lugar da família, o lugar de cozimento. É muito interessante, um trabalho assim, bem interessante, chamado Casa de Porão Alto, que é uma tradição, também pertenceu à família dos descendentes dos barões, o Major Félix da Mota Paz. Retomando, vamos ver mais umas coisas da Fazenda do Carmo, né? Essa fazenda é muito interessante, ela está totalmente preservada, né? Pertence a uma empresa. Nós tivemos ali há uns 15 dias com os alunos da Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, visitando os porões. Ela é super conservada, é uma fazenda da época dos escravos, tem uma reconstituição da senzala, né? A Casa Grande, essa é a Casa Grande e senzala. E ali nós precisamos fazer um bate-papo, uma conversa sobre a questão da escravidão. Existe um livro que foi publicado pela família Mota Paz, uma publicação recente, que eles falam na existência em um determinado período de 300 escravos aí de propriedade do Major Félix. Aqui são as propriedades, né, da família Mota Paz, né, a Fazenda das Dores lá em cima, o casarão da Dona Irene, tem o casarão embaixo dessa aqui na cidade também, que era da Dona Nina, que também foi demolido sumariamente por causa de disputas políticas da cidade. Quer dizer, a disputa política é quem é melhor, é quem destrói mais, né? Infelizmente, aqui já é a Fazenda do Carmo, numa época anterior, e a Fazenda da Chapada. Nós estamos programando uma caminhada dessa Fazenda do Carmo, uma caminhada a pé até a Fazenda das Dores, por dentro do pasto, do mato, né? Que seria a antiga ligação que existia, né, entre as duas sedes de fazenda. Detalhes, né, do pátio interno, falam em acho que 70 janelas, né? A fazenda realmente é maravilhosa, dessa época colonial. Negros trabalhando, escravos, né, trabalhando nessa fazenda, e além da produção sempre, né, de aguardente, da cana, né, da rapadura. Principalmente essa fazenda teve como início a produção de fumo, do tabaco. O tabaco de Conceição dos Ouros foi conhecido até para exportação, em muitos lugares ele era super conhecido. E depois também a época toda do café, né, da produção do café, né. Então, com a crise do café, né, o crack da Bolsa de 29, a crise do café, houve um período de decadência que foi muito sentido e sofrido aqui na cidade de Conceição dos Ouros. Assim como na época também da mineração, do caminho das minas, né, do ouro, tinham minas de ouro próximas aqui as minas de Itaiubá, né, que era Itajubá, Ouro Fino, né, Silvianópolis, e que se extinguiram muito rápido, né, essas minas. Então, com a queda do ouro, também houve uma queda que foi sentida bastante pela população que vivia aqui no município de Conceição dos Ouros, né? Sempre passava gente, e a passagem de gente significava riqueza, né? Talvez que essa queda do ouro, essa queda depois do café, esses baques foram criando uma mentalidade de que o bom mesmo é o que vem de fora, não o que é daqui. Isso ficou impregnado na mentalidade, né? Então a gente precisa mudar isso aí, né? Tem a ideia, por exemplo, de que não, o trânsito passar por dentro da cidade é ótimo, como acontece hoje, essas carretas enormes que
racham as casas, criam uma série de problemas. Nós não temos vida na praça, né? Porque é o trânsito de uma estrada de rodagem passando dentro da cidade. Mas uma parte da cidade quer que passe por dentro, porque vem essa mentalidade lá de trás, de que se não passar o trânsito dentro, nós vamos perder como comércio, porque a gente vive do que é de fora, a gente não vive da nossa própria construção, né? Então são coisas interessantes. E vamos entrar aqui agora em uma fala sobre aqui uma representação do Debré, né, pictórica, né, da presença dos escravos, ali os nobres, os escravos negros africanos no serviço ali de cuidado da família, os meninos, né, sendo tratados como se fossem animais. Era muito difícil a vida da escravidão aqui, né? E aí a gente fala assim, não, porque eles eram maus, os coronéis, os donos de fazenda eram muito maus. Na verdade era o sistema, né? O sistema era esse, né? O sistema de servir, né? De servidão, né? Até que com o correr dos anos a situação foi mudando, veio a abolição e as misturas também, as mesclas, e tem histórias assim dessa parte dos negros aqui tanto no São dos Ouros quanto na região, que são muito interessantes, né? Lá em Tocos do Mogi, a gente conheceu uma senhora que conta a história de um negro que vivia lá, que era fortíssimo, corria para burro, era o carteiro da região. Ele percorria centenas de quilômetros em todas essas fazendas, levando cartas, levando comunicação. Né? Isso é bastante interessante. Até hoje nós temos remanescentes de escravos aqui, né? Mas não tantos negros como ainda tem na região lá de Ouro Preto e tal. É interessante também esse estudo, porque chegou uma época com a crise do café, que também depois teve a ver com o cansaço das terras, né? Em que os proprietários daqui da região, eles se dirigiram para o oeste de São Paulo, para o Paraná, para abrir outras fazendas e também e muito da mão de obra que existia aqui, das pessoas que existiam, foram trabalhar nesses lugares para lá também. Aqui, isso aqui era um material pertencente a um museu, era um museuzinho particular que existia aqui, que era da Dita Lopes. Lembra do órgão da Dita Lopes? A esposa do Sebastião Lopes, lá na Cidade da Vargem? Tinha um museu, esses grilhões eram da coleção dela, uma coleção maravilhosa. Tinha uma cuscuzeira feita de barro, né, dos escravos, e depois com a morte dela, não sei o que aconteceu, eles não quiseram doar para o museu, né, isso foi para a família. Tinha um museuzinho com vários objetos muito interessantes. Aqui é muito representativo. Isso aqui foi uma foto que eu fiz numa exposição que aconteceu ali em Santa Rita do Sapucaí. Ele mostra uma peça lítica de pedra indígena e uma bateia. Bateia que se usava nos rios para fazer o ouro, né? O ouro de aluvião. Né? Lembra quando eu falei do Ribeirão de Ouros? Né? Então, ia como se fosse uma peneira, aquela aguinha passando assim, e apareciam as pipitinhas, as coisinhas de ouro ali, era a forma como era usada. Então, aqui você vê o indígena e o ouro, que já tinham negros também trabalhando no ouro, escravos, duas peças desse museu lá de Santa Rita, que remetem a essa época. Conceição dos Ouros, porque tinha muito ouro aqui? Não tinha, mas passava muita gente, né, atrás do ouro por aqui. Tinha algum ouro de aluvião, eles falam, no Ribeirão de Ouros, né, que hoje é uma coisa horrível, um esgoto a céu aberto, velho, né? Lá no alto grande, né, Dorgão, tem um lugar lá que tem um cortado assim na mata, assim, que você vê aquele cortado, que seria uma coisa de busca de ouro também. Mas nós sabemos que não tinham grandes minas por aqui, na verdade as minas estavam mais para frente lá, né? Mas isso já vinha sendo procurado há muito tempo antes. Aqui seria uma representação também do Debré, né, de imagem, né, o trabalho dos negros, os escravos, traçador, né? Imagina o impacto que teve, né? Chegar numa terra onde as pessoas trabalhavam as aves e cortavam com pedra, com lascas de pedra, né? E aí chega um material de metal, espada de metal, arma de fogo, o traçador, que é esse tipo de serrote,
né, o impacto que isso aí não dá no contato com os indígenas, né? Depois do uso dos negros, a questão da tecnologia, ela sempre está acompanhando as mudanças, né, dentro do aspecto de civilização, né? E aqui é uma representação também, né, do Debré, a questão dos açoites, do castigo, né, o tronco na praça pública, né? E é interessante que tem um negro também castigando o outro, quer dizer, eram feitores, né? Tinham aqueles que trabalhavam mais próximos dos brancos, na verdade, dos senhores, né? Nesse sistema. Olha, aqui é uma propaganda que saiu no jornal, um jornal antigo, né? Sobre pedindo informações de um escravo fugido. Isso tem aos milhares, esse tipo de informação, de material e documentação histórica, né? Existem vários trabalhos aqui na região, né? Tem um conhecido, um amigo que fez um doutorado sobre as famílias de escravos aqui do sul de Minas, Daniel Camurça. Olha aqui, ó, ama de leite, vende-se uma preta muito moça com cria, né? Então aquilo tem nos inventários, tudo como peças. Eles não chamavam de seres humanos, chamavam de peças, né? Interessante, foi uma coisa assim bem difícil, né, essa época. E aqui é um cachimbo que foi achado no alto da Serra Grande, que remete a essa época cabocla também, essa época dos escravos, assim, muito material, né? Entramos agora eu vou colocar aqui uma cronologia histórica, que é interessante para a gente poder entender aqui um geral, né? A partir dos achados arqueológicos de Conceição dos Ouros, né? Então nós temos o primeiro sepultamento de Conceição dos Ouros, né, que ele foi datado de 700 anos atrás, então século XIV, de 1301 a 1400. Então, comprovadamente tinham esses nativos vivendo aqui na localidade onde hoje, entre as duas cachoeiras, numa encosta do rio Sapucaí Mirim, que hoje nós chamamos de cidade de Conceição dos Ouros, né? No século XV, de 1401 a 1500, que seria, a gente fala como descobrimento, né? Mas não teve uma data do descobrimento, uma data oficial, mas a costa do Brasil era a costa livre, todo mundo perambulava por aqui. Europeus, holandeses, franceses, espanhóis, né? Depois de uma época teve a hegemonia dos portugueses, então foi, né, oficializado, né? Aqui no século XVI, o ano de 1500 a 1600, nativos, né? Então nós temos nessa época as entradas de apresamento dos índios, né, para o serviço escravo, e índios que tinham mais contato, eles ajudavam, participavam com os brancos na caçada de índios de mais interior. Então tem tem um livro que chama Os Negros da Terra, que é só sobre essa questão dos índios nessa época. A expedição de Martim Afonso de Souza, né, a questão dos bandeirantes, a fundação de São Vicente, né, a fundação de Salvador e a fundação do Rio de Janeiro. Tudo aqui nessa época. No século XVII, 1601, 1700, né, nativos, né, quer dizer, aqui continua tendo nativos também, né, entradas de apresamento ao sertão de Cataguá. Esse lugar é chamado Cataguases. Mas fala, os índios que moravam aqui em Conceição dos Ouros, o nome deles era Cataguás. A gente ouve o pessoal falar, não, Cataguás é o nome do Tupi, quer dizer, genericamente, homem do mato. Então os brancos chamavam todos os que viviam lá, que não eram eles, né, homens do mato. Então era Cataguás, né, era um nome geral. Existem discussões sobre isso aí, né? E existe datação do sítio do Lico, ali na chácara, dessa época,
Quer dizer que nessa época tinha cerâmica sendo enterrada aqui nessa região. Então, a tese dos descendentes lá do Major Félix, dos Mota Paz, dizendo que não, ali era um pasto que não tinha nada, e aí o Major Félix pegou e doou aquele pasto para Fonzema cidade, não é verdade. Porque se tem cerâmica que foi datada ali nessa época, é que tinha gente vivendo ali. Tinham nativos vivendo ali, tinham negros alforriados, tinham mesclados, tinham várias populações subordinadas que viviam, né? E aí, nós vamos no século XVIII, deixa eu subir aqui mais um pouquinho aqui, vamos lá, estamos olhando lá, século XVIII, tem datação do tipo do sítio do Lico também. Olha que interessante, nativos, né? Bandeiras rumo a Minas Gerais nessa época, nos anos de 1700, né? 1707, a Guerra dos Emboabas, né? 1725, as entradas no ouro, 1729 a 35, diamantes, o período áureo do ouro, né? Quer dizer, passavam por aqui, menos por aqui, porque foi descoberta uma outra passagem para os bandeirantes, para os ouros, lá pela garganta do Embaú. Então essa passagem daqui, ela ficou meia de escanteio, meia saída, mas ainda tinha vida, um pouco de vida própria aqui, né? Negros em Panda, descida dos mineiros, crise do ouro, Pindamonhangaba, que é pertinho daqui, né? Paraisópolis, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, desce para Pindamonhangaba. Olha, tem referências históricas, 1750, né, de negros ali em Pinda. Então já era a crise, em 1750 o ouro já estava decaindo. Quer dizer que aqui já estava constituído, aqui a gente já estava sofrendo com essa queda do ouro, com a passagem. Mas nem se pensava ainda em doação de terra, em se fazer uma capela aqui. Tem uma cidade de Conceição dos Ouros, oficialmente, né? Aí a gente entra no século XIX, que é o século dos casarões, né? Então ainda tinha nativos? Tinha nativos, sim, né? O café, o fumo, a indústria artesanal do polvilho. Polvilho vem da mandioca. A mandioca era um dos produtos que os índios plantavam mandioca, usavam mandioca também para fazer bebida fermentada, nos seus rituais, né? Nas suas bebidas, né? Então a gente tem no século XIX, olha que interessante, 1808, a vinda da família real para o Brasil. E tinha gente morando aqui, nesse lugar onde é a Conceição dos Ouros. 1822, primeiro reinado. 1824, a chegada do Major Félix da Mota Paz aqui na região, na Fazenda das Dores, né? Com que objetivo? De fazer essa estratégia. Aí tem aquela história da fazenda do Major Félix da Mota Paz e do Inácio Rezende, né? Formando duas cidades, Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas, que as mulheres iriam brigado e que aí não é uma tese, né? Se bem que eu acho que as mulheres naquela época era super patriarcal, era o barão mandava, elas não mandavam, mulher não tinha vez. Imagina se a mulher ia escolher, não quero a capela lá, tem que fazer capela aqui. Senão não existia isso aí. Quer dizer, teve alguma intenção muito mais forte do que uma briga entre duas esposas de coronel, de major, para a edificação da capela aqui. Mas isso é uma outra tese, está em discussão. Nada que eu estou falando, eu tenho minha posição, mas não é definitivo. Porque na história é assim, na arqueologia é assim. Uma nova descoberta, um documento, uma nova informação, muda tudo o que a gente pensou. E o legal é isso, é a mente aberta para ir pensando e interpretando as coisas, né? Então, 1830, café dominante no Vale do Paraíba, olha que interessante, né? Portos de Ubatuba, Caraguá e São Sebastião. Olha o café já entrando lá no Vale do Paraíba. Depois esse café vai subir a serra aqui para a nossa região, né, da Mantiqueira, que tem até hoje, hein? Fazenda da Chapada hoje, Fazenda do Carmo, produção de café, alta produção de café, café de altíssima qualidade. É tudo exportado, né, pela empresa deles, dos proprietários. Vai principalmente para o Japão, né, quer dizer, que existe até hoje. Olha, 1842, a Revolução Liberal, São Paulo e Minas Gerais. 1850 1900, comércio do café, força política dos fazendeiros, né? Desenvolvimento dos palacetes, a porcelana, né? Toda essa política. 1854, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, que não é a primeira capela de Taipa, não é no lugar onde é a igreja hoje. A primeira capela era mais para baixo, era um outro lugar, né? 1860, Ouros é distrito de Paz, pertence a Paraíso.
Então isso aqui pertenceu a Paraisópolis, pertenceu a Pouso Alegre, pertenceu a Cambuí, até freguesia, então até chegar a ser um município próprio, né, estabelecido. 1862, doação do patrimônio, demarcação, segunda igreja, Grande de Taipa, até 1945. Tem foto dessa igreja aqui no Museu de Conceição dos Ouros. Igreja maravilhosa de Taipa, tem até no alto da igreja lá, tinha feito de lata um leão. Leão é o símbolo do Vaticano, aquele leão. E o galo, né? Eles tem lá no museu, o leão está lá, está guardado lá ainda. Interessante isso aqui, ó. Né? Doação do patrimônio. 1865, Guerra do Paraguai, né? O apoio dos fazendeiros de café. Fazendeiros de café forte, né? Sul de Minas, oeste de São Paulo, principalmente apoiando, né, a guerra. 1868, olha que século rico, né? 1868, disputas com cachoeiras, a demarcação de território. Conceição dos Ouros e Cachoeira de Minas em disputa, né, para demarcar o território dos municípios. 1870, a construção do casarão da Dona Irene aqui do José Tito, né, o casarão que foi demolido, que tem um trabalho feito, uma outra oportunidade, nós vamos fazer uma gravação só sobre esse casarão, certo? 1870, sinais da crise do café. 1880, café compunha 61% das exportações do Brasil e entra em crise. Imagina um país, 60% do que ele vende, dos seus recursos de dinheiro, de uma hora para outra ele fica sem, perde. Que terrível que é, né? A monocultura, ou seja, cultivar uma coisa só, viver de uma coisa só. Você não ter autossubsistência, depender de outro país, né? Para você poder ter os recursos que são necessários para a sua população. Né? Nós temos em 1887 Estrada de Ferro Vale do Sapucaí. Olha que interessante. Então a gente tem o braço ali do Porto Sapucaí saindo de Pouso Alegre em direção a Santa Rita, Itajubá. De Itajubá tem um braço que vai até Paraisópolis, né, que tem a estação. E esse café todo que era produzido aqui, Fazenda da Chapada, Fazenda da Cachoeira, as fazendas daqui, ele ia para algum lugar para ser embarcado. Ou o Porto Sapucaí ou o quê? Ia de carro de boi, provavelmente. Ou Paraisópolis para fazer esse embarque do café. 1887, Estrada de Ferro Vale do Sapucaí. 1888, a abolição. 1889, Proclamação da República. Olha que interessante. E aí vamos chegando já perto da nossa época aí. Nossa época não, nós já passamos do século XX. Puxa, preciso mudar. Quando eu fiz esse mapa aqui, esse quadro, a gente estava no século XX ainda, agora nós já estamos no século XXI, né, de 2001 até 2100. Puxa vida, nós não vamos chegar lá não, né? Mais alguns anos aí, né? Século XX, até o 2000. Polvilho, né? A mandioca ainda. Metagal, a empresa, né, de componentes automobilísticos, costura, fabriquetas de costura, muitas em Conceição dos Ouros, porque aproveita a mão de obra, né? É um povo trabalhador, é um povo que não tem organização sindical, que prezava, pelo menos até o século XX, né, essa questão da família. Então é ótimo para essas empresas, né? Porque gesso, né, que a gente tem aí o gesso, fábricas de centenas de fábricas de gesso, a Delphi, né, então já das grandes empresas. 1902, Barão da Mota Paz e Dr. Carolino são filhos do Major Félix da Mota Paz, presos por organizar resistência à República, são presos na cidade de Pinhal. Olha que interessante. 1919, indústria do polvilho. 1929, crise da Bolsa de Nova York. 1949, instalação da Prefeitura Municipal de Conceição dos Ouros. 1998, primeiro resgate arqueológico oficial em Ouros. 1999, inauguração do Museu Municipal, né, que está aí, estamos batalhando agora aí, existe uma boa vontade de se construir, de se planejar um novo local para o Museu de Conceição dos Ouros.
onde se possa valorizar, ter todas as informações e valorizar o nosso passado, né, a nossa cultura, a arqueologia. E em 2001 foram as primeiras escavações arqueológicas que aconteceram aqui em Conceição dos Ouros. Muito bem. E com isso, nós vamos encerrar essa primeira apresentação. Tem várias outras coisas que para serem passadas, que eu gostaria de passar para vocês, mas que fica aí para uma outra etapa, para não ficar muito grande e muito cansativo.